Mobilidade Urbana. Apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho. E patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. O metrô foi criado para resolver o problema de mobilidade das grandes cidades. Muitos anos depois, ele chega para ser tema do nosso programa. Mobilidade Urbana está começando agora. A mobilidade urbana deve propiciar o melhor deslocamento para todas as pessoas, inclusive para quem tem mobilidade reduzida. Essa falta de estrutura adequada ainda é uma realidade para cadeirantes, cegos, surdos e idosos na maioria das cidades brasileiras. Nivelar calçadas, incluir rampas, adaptar transportes coletivos, ter alertas sonoros, colocar pisos táteis de alerta e direcionais são apenas algumas das ações necessárias para tornar a mobilidade mais inclusiva. Tão importante quanto a infraestrutura é a sensibilização e conscientização da população sobre os direitos e deveres de todos. Para melhorar a acessibilidade da nossa cidade, é necessário que todos façam parte da mudança. O Brasil tem mais de 17 milhões de pessoas com deficiência, segundo o IBGE. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aponta que 8,4% da população brasileira acima de 2 anos, cerca de 17,3 milhões de pessoas, têm algum tipo de deficiência. Pensar em ações inclusivas é uma necessidade urgente. Hoje vamos falar sobre o metrô, com a arquiteta e gerente de projetos da Metrofó, Juliana Guerreiro. Mas antes desse nosso papo, vamos assistir mais uma matéria com Ilan Gurgel, que continua vivenciando a mobilidade urbana na pele. É com você, Ilan. Os meios de transporte no Brasil estão se transformando. Após o surgimento dos aplicativos de transporte, as bicicletas elétricas caíram no gosto dos brasileiros e se tornaram essenciais na rotina de muita gente que resolveu abraçar essa nova forma de ver e se movimentar no mundo. Agora, quem está ganhando corações dos brasileiros são os patinetes elétricos, se tornando uma maneira barata e sustentável de se andar pela cidade. Embora ainda não esteja regulamentado em grandes capitais, o patinete já está presente em algumas cidades brasileiras. Fortaleza é um exemplo disso. O Adi e o Bruno nem resolveram esperar essa onda dos patinetes compartilhados e já embarcaram nessa por aqui. Se vale ou não vale a pena no final das contas? É isso que a gente vai tentar saber desses caras. Olha, eu vou confessar uma coisa pra você, eu fiquei com muita inveja, mas com muita inveja mesmo, de todos os paulistanos de uma maneira geral quando anunciaram. Em São Paulo foi liberado então o uso dos patinetes motorizados lá na Avenida Paulista, né? Porém, muito triste eu fiquei depois disso quando eu soube que acabaram tirando tudo de lá. Em meio a toda essa polêmica, enquanto isso não chega aqui em Fortaleza, teve uma galera que resolveu já se adiantar, que é o caso do Adi. Ou seja, não esperou chegar essa história aqui em Fortaleza, vou logo comprar o meu, vou logo adquirir, foi assim, Adi? Não, a ideia foi essa mesmo, porque a gente está vendo aí a situação que está no mundo, né? Sim, verdade. Então a gente acaba indo atrás de outros métodos de chegar pelo menos ao trabalho, que é o meu caso, né? Então para ir para o trabalho eu tive a ideia, não, estou indo de carro e tudo, estou demorando muito, né? Então o que foi que aconteceu? Cheguei nesse ponto, fui atrás do patinete, um amigo meu tinha um, não, pega esse daqui. Fui lá atrás, gostei, comprei o patinete, no caso a gente não tem a venda aqui, né? Porque o mercado não está tão disseminado assim em Fortaleza. Sim, verdade. Mas de São Paulo eu trouxe, né? Comprei de lá, pela internet mesmo. Então chegou o patinete, estou usando tranquilo, estou indo trabalhar, chego mais rápido no trabalho do que de carro e ainda tenho a economia de combustível. Bota economia nisso, que o preço da gasolina, do jeito que tá, o negócio tá bem complicado mesmo. Mas você sabe que quando a gente fala isso para as pessoas não acreditam, cara. Com o fato de você chegar mais rápido no trabalho indo de patinete, porque quando a gente escuta patinete, a gente já pensa logo que é um
brinquedo de criança, né? Não, então peraí. Você está no brinquedo de criança, você vai chegar mais rápido do que o carro. Mas é verdade mesmo, né? Você Sim, com atesta. certeza, é verdade. Porque o que acontece com relação ao patinete? A gente tem uma certa vantagem com relação ao carro, que em determinados momentos você pode ultrapassar um sinal, né? Sim. É possível, né? Não é proibido ultrapassar. Então a gente acaba tendo essas vantagens. E quando a gente chega em um local que está engarrafado, passando ali na ciclovia, a gente passa pelos carros, então a gente acaba conseguindo chegar mais rápido no trabalho do que no ponto final do que com o carro. O Bruno está aqui em Fortaleza há pouquíssimo tempo. Ele vivia ali naquele eixo Rio-São Paulo, chegou aqui, já utilizava o patinete lá e já resolveu comprar. Resumir a história em 30 segundos, é mais ou menos essa, Bruno? É mais ou menos essa daí, resumiu bem. E a experiência do uso do patinete aqui em Fortaleza, em relação ao uso do patinete que você fazia lá no eixo Rio-São Paulo, como que é? É diferente? Eu acho que eu preciso falar uma coisa antes. Eu testei as bicicletas aqui, então as bicicletas de aluguel foi o que eu experimentei para ver se a ciclofaixa funcionava. E sim, me deu segurança, a ciclofaixa, os caminhos aqui me deu segurança. Isso me estimulou a ir para o patinete, que é um veículo que eu já usava em São Paulo. Aqui parece que a gente ainda está aprendendo, né? Tanto pedestre como quem pilota um patinete, tem um aprendizado ainda para acontecer. E em São Paulo eu vejo que tem uma cultura um pouco mais já madura, mas não sinto insegurança, aqui eu sinto muito tranquilo, muito à vontade de andar. Acho que no geral tá bem encaminhado aqui. Enquanto a gente estava fazendo as matérias aqui para o nosso programa, um dos principais pontos que a gente sempre falou para todo mundo que está em casa, aliás, que outras pessoas falaram, que outros convidados, né, em algumas perguntas que a gente fazia, as pessoas falavam o seguinte: eu não uso a bicicleta porque eu vou chegar suado e no meu trabalho não tem então onde eu possa tomar banho. Enfim, é fato, é uma realidade, é algo que a gente ainda está se adaptando a isso, então a gente entende que em alguns locais não vai ter então um banheiro lá bonitinho para todo mundo tomar aquele banho e chegar bonitinho, cheirosinho no seu trabalho. Esse é o meu caso. Né? Esse é exatamente o meu caso. É mesmo? A bicicleta, tentei um mês mais ou menos e também lá onde eu trabalho não tem o vestiário e não deu certo, justamente por isso. Rapaz, de cabeça nós estamos igualzinho. Aí liga a chavinha aí. Com uma aulinha rápida de uns 30 segundos, logo eu já estava pronto para testar o modal. Não vou mentir que estava com um pouco de medo, mas a ansiedade e a vontade de testar a novidade eram bem maior. Daí foi só acelerar e correr pro abraço. Eu até pensava que seria fácil pilotar o patinete, mas eu não pensava que seria tão fácil assim. De boa, qualquer pessoa que sabe andar de bicicleta vai tirar isso aqui de letra. A facilidade de sair motorizado por aí, aliado aos saltos que nossa cidade está fazendo em relação à mobilidade, com toda certeza vão de fato me fazer abandonar o meu carro e adquirir um patinete. Na internet você vai encontrar modelos a partir de R$ 1.500. Daí é só escolher aquele que melhor cabe no seu bolso, seguir as normas de boa conduta e aproveitar Fortaleza de um jeito totalmente diferente. Como eu não sou daqui, estou conhecendo muito, explorando muito Fortaleza. Sábado e domingo eu deixo ele carregado para poder explorar, conhecer de forma bem turística mesmo. E eu tenho 40 km de autonomia, então dá para passar o dia brincando aí, umas 4 horas de direto, 40 km. Então eu estou me realizando, eu vejo devagar, você curte a paisagem, não tem essa correria. Então passo devagar, posso parar, tenho autonomia, tenho liberdade para parar, visitar, tirar uma foto, conhecer os lugares. E no trabalho às vezes acontece a mesma coisa, pô, não vou mudar minha rota para um lugar novo, diferente. E gente, em termos de custo, é ridículo. Ele se paga, a minha conta neste modelo, 4 meses ele se paga totalmente, 100%. Nem tudo são flores. Tem um ponto de atenção para quem está pensando em adquirir. Chuva. Então tem um limite de quanto que você aguenta de chuva e a gente tem um período inicial do ano aqui que em Fortaleza chove. Mas como Fortaleza, sei lá, 70% dos meses é sol, veículo perfeito para nosso. E também a cidade é plana. Em São Paulo já tem uma dificuldade maior devido aos morros. Aqui em Fortaleza é um convite
né, por toda a paisagem, a beleza que a gente tem, é um convite a andar com um veículo desse, até como lazer também. A gente faz um rápido intervalo agora e na volta vamos falar sobre o metrô como alternativa para as grandes cidades brasileiras. É rapidinho, a gente volta já. E voltamos aqui no nosso programa Mobilidade Urbana. Está na hora de mais uma entrevista com um tema super interessante para a gente discutir. Hoje eu vou bater um papo com a Juliana Guerreiro, ela é gerente de projetos da Metrofor. Juliana, obrigado pela sua presença, prazer estar falando com você. Eu que agradeço, prazer é meu. Nós temos falado muito aqui nos programas, Juliana, sobre acessibilidade, né? Sobre alternativas, só que eu acho que a gente não falou ainda sobre macroacessibilidade. Eu queria que você falasse, explicasse para a gente, já que está dentro do seu objeto de trabalho, né, do seu objeto de estudo. O que é macroacessibilidade? Então vamos lá, para a gente entender macroacessibilidade, a gente tem que entender algumas diferencinhas entre mobilidade e acessibilidade, e aí a gente entra na macroacessibilidade. A nossa cidade ela é feita de usos diferentes de uso do solo, né? Então, com esses diferentes usos, a gente tem a necessidade de deslocamento para realizar as nossas atividades corriqueiras, ir numa padaria, num supermercado, e para isso a gente precisa se deslocar. E a mobilidade, ela é justamente essa necessidade de deslocamento. A mobilidade, ela está ligada com o transporte, certo? Então, quando a gente fala de planejamento de mobilidade, a gente fala de planejamento de transporte. Então, a mobilidade, ela está ligada a pessoas e bens, certo? Deslocamento das pessoas e bens. Já a acessibilidade, ela está ligada ao espaço, ao meio, certo? Então, a acessibilidade, no caso a macroacessibilidade, ela está relacionada com a qualidade do sistema urbano de minimizar os impactos gerados por esses deslocamentos em grandes escalas. Certo? Então, se a gente tem uma pessoa que mora numa área mais periférica da cidade e trabalha no centro, a acessibilidade, ela visa minimizar o impacto e ela visa melhorar a qualidade do sistema urbano para que esse deslocamento não se torne um transtorno muito grande na vida da pessoa e dentro da sua rotina. Então, ele está mais voltado para a qualidade de vida. Ele tem um sentido um pouco mais abstrato do que a mobilidade urbana. E como é que Fortaleza está dentro desse contexto de macroacessibilidade? A gente está passando por diversas transformações dentro da área da mobilidade. E a mobilidade serve à acessibilidade. Então, todos esses investimentos que a gente está vendo em transporte, né, novas linhas de ônibus, implantação de sistemas de metrô, VLT, de BRT, tudo isso faz com que a gente melhore o nosso sistema de mobilidade e, por consequência, a gente melhore a macroacessibilidade da nossa cidade. Agora vamos sair do macro para o micro, né, que também é um termo novo aqui para o pessoal que nos acompanha. Explica para a gente o que é microacessibilidade agora. Então, a acessibilidade, por ser um tema complexo, a gente não consegue trabalhar todas as esferas de uma mesma maneira. Então, diferente da macroacessibilidade, que a gente tem uma escala maior, na microacessibilidade a gente vai focar no espaço local. Então, no acesso a uma edificação, nas calçadas, né? Então, a macroacessibilidade, ela está mais vinculada ao transporte passivo. Para eu vencer grandes distâncias, normalmente eu uso um carro, uma moto, um ônibus. Mas se eu for vencer pequenas distâncias, eu vou trabalhar numa escala mais local. Então, vou trabalhar nas calçadas, na padronização, colocar rampas para que todas as pessoas, independente das suas limitações, consigam fazer o mesmo deslocamento. Então, a microacessibilidade, ela é uma coisa mais pontual dentro da escala urbana, certo? E agora a gente faz mais uma pausa no nosso programa com o quadro Ponte Aérea. Vamos até São Paulo conversar com Clarice Cunha Link com mais um tema especial no nosso programa. Vamos lá! Oi, eu sou Clarice Cunha Link, eu sou diretora executiva do ITDP, que é o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento.
Falar de mobilidade urbana, para mim, é uma prioridade se queremos pensar sobre o futuro das cidades e a sustentação da vida nas cidades. Alguns pesquisadores falam uma janela de 10 a 20 anos para conseguirmos resolver o problema da emissão de gases de efeito estufa que temos atualmente e conseguimos garantir a sustentação da vida, né, no planeta como um todo. Aqui a gente não está falando dos seres humanos somente, a gente está falando, né, de outras espécies que estão todas em risco, e a gente sabe que todas as metas que foram assinadas em 2015 já não são suficientes para que consigamos limitar o aumento da temperatura somente até 2 graus. Né? Então a gente já vê aí diversos estudos mostrando que mesmo com esses comprometimentos, a gente já vai ter um aumento de temperatura de 3 graus, a gente tem um aumento significativo do nível do mar, a gente vai ter um aumento no número de dias de ondas de calor. Algumas regiões do Brasil, os cenários mostram que nos próximos anos vão ter 2/3 do ano com ondas de calor, com dias de ondas de calor, isso principalmente no centro-oeste, no nordeste do país. A gente vê aí o impacto das chuvas, dos alagamentos e inundações, isso principalmente no sul e no sudeste. Então a gente tem uma situação bastante caótica e que com os comprometimentos atuais a gente já não vai conseguir eliminá-las. Né? Então é fundamental que todos os países consigam fazer comprometimentos mais robustos, né, mais significativos, e acelerar os investimentos em estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. O Brasil tem os comprometimentos no âmbito federal, né, mas não são todos os estados e cidades que conseguem, de fato, atualmente, conectar as suas ações locais com essas metas federais. Então, a gente não tem ainda um plano nacional, né, de mitigação e adaptação que aterrize no nível local, né? Então ele ainda está muito conectado com o nível federal, mas algumas cidades vêm caminhando sim nessa direção. Enfim, mas esse tem sido um esforço no nível local, e é onde esse esforço precisa acontecer em grande medida também, principalmente quando a gente pensa em medidas de adaptação. Juliana, quero já entrar direto no tema Metrofó, né? Falando dos metrôs. Qual a vantagem da utilização de metrô nas grandes cidades para benefício da mobilidade urbana? O metrô, ele é um transporte de alta capacidade, né? E alta velocidade. Então, o metrô, ele faz parte de uma rede de transportes, ele não atua só, ele é como se fosse um canal alimentador. Então, ele serve para ligar grandes distâncias, né, com a velocidade mais rápida. Então, por exemplo, hoje a gente tem a linha Sul que liga o centro de Fortaleza até Pacatuba, passando por Maracanaú. Então, a gente liga 3 cidades da região metropolitana e o trajeto dura em torno de 40 minutos. Então, é uma agilidade, né, que a gente tem no nosso sistema de transporte, e a gente consegue carregar muito mais pessoas do que, por exemplo, um ônibus. Então, em uma viagem, a gente consegue transportar mais pessoas de uma forma mais rápida e eficiente. Entretanto, a gente também não tem condições de botar metrô na cidade inteira, assim, para fazer pequenas distâncias. Então, esse sistema ele deve ser associado com outros, como ônibus. Então, o sistema de metrô ele é pensado a partir de uma demanda, né, de transporte. Juliana, a gente vê, pegando esse seu gancho aí de muitas pessoas usando, né, a gente vê a cidade de São Paulo. São Paulo tem uma das maiores vias metroviárias, malhas metroviárias do mundo e a maior do Brasil, né? No entanto, a gente vê até por reportagens muita lotação, horários de pico, assim, as pessoas ali se aglomerando e tal. Como é que está sendo pensado isso para a cidade de Fortaleza? Vocês já estão se antecipando a esse problema? Então, o que é que acontece? O que é a hora de pico, né? A gente tem um horário business hour, né? A gente tem um horário de trabalho onde a maioria das atividades se concentram, né? Então, a maioria das aulas começam entre 6h30 e 7h30 e a maioria entra no trabalho às 8, 9 horas. Então, isso gera um horário de pico. Então, independente do modo de transporte que você opte, seja carro, seja bicicleta, moto,
transporte público, vai ter um grande fluxo de pessoas se deslocando. E aí, no caso do transporte público, a gente tem as lotações. A gente poderia evitar esse tipo de situação de duas formas. Ou a gente faria uma flexibilização dos horários de acordo com o seu trabalho, a sua empresa, o que é bem difícil de acontecer. Ou a gente conseguiria injetar mais carros, mais ônibus ou mais trens durante esse período. É o que já acontece. Num sistema de transporte público, o contrário do horário de pico é o horário de vale, que a gente chama. No horário de vale, a gente diminui a quantidade de carros circulando, né? Porque não tem necessidade, é muito caro a gente manter e vai rodar vazio ou praticamente vazio. Então a gente diminui, recolhe alguns e ficam rodando aqueles que tem. No horário de pico a gente aumenta a frequência normalmente e aí a gente injeta mais veículos para justamente a gente conseguir distribuir essa grande quantidade de pessoas. Mas é muito difícil e essa questão da lotação ela não acontece só aqui no Brasil, ela acontece no mundo inteiro. Em Tóquio, se você não se cuidar, você vai, nem que você não queira entrar no trem. Vai no fluxo. Você vai no fluxo. Então, assim, é uma questão mundial, porque a questão dos horários é uma questão mundial, né? Então, se eu der muita condição de transporte, as pessoas vão usar. Então, se eu der uma condição muito boa de transporte público, as pessoas vão parar de usar o carro e usar o transporte público. E, eventualmente, isso vai lotar. Então, não é que a gente consiga sanar a lotação, é muito difícil, eu nunca vi. Mas a gente consegue mitigar os efeitos negativos que a lotação ocasiona, né? Então, no caso do metrô, hoje a gente tem ar-condicionado nas unidades. Com a pandemia, a gente está abrindo as janelas e aí fica um pouco mais fraco, mas a gente tenta minimizar a questão do conforto, né, das pessoas. A gente tem a questão da agilidade para a pessoa ficar menos tempo confinada naquele lugar lotado. Então, assim, essas são as formas que a gente tenta buscar de minimizar o impacto das lotações. Agora, Juliana, se o metrô ele é tão eficiente, tão rápido, né, os benefícios são maiores do que os problemas, né, por que ele não é adotado nas grandes cidades? Eu ia dizer em todas as cidades, mas nós sabemos que pelo menos nas grandes cidades, por que eles não são adotados? Então, as maiores cidades do mundo, elas têm metrô. Nova York, Paris, Londres, Tóquio, enfim. Mas falando de Brasil. Falando de Brasil, metrô, ele é uma alternativa que quando a gente vai implantar um sistema de metrô, a gente tem que pensar na capacidade. O que é que eu quero resolver? Quanto que eu quero transportar? Além disso, a gente tem que colocar na balança o custo desse investimento. E quando eu falo de custo, a gente não fala de um custo só monetário de implantação, que é elevado em comparação com outros sistemas de transporte. Mas a gente também tem um custo não monetário, um custo social. Dependendo da linha e da forma de implementação desse metrô, a gente tem questões de desapropriação, a gente tem questões de remoções de interferência, a gente tem questão de tempo, né? Então, assim, para eu construir algo ali, eu tenho que interditar. E dependendo da complexidade, essa interdição ela não é rápida, né? E isso gera transtorno, isso gera algo negativo ali naquela região. Então, assim, a questão da implantação do metrô, por ser um sistema de transporte que eu preciso de mais tempo para implementar e é uma implementação um pouco mais sofrida, às vezes as pessoas optam por outros, implantar um BRT, enfim. Mas é importante a gente entender que a gente não pode escolher um sistema de transporte como se eu estivesse escolhendo um sapato ou um carro, né? A gente escolhe um sistema de transporte a partir da demanda que ele necessita. Sim. E da capacidade de pessoas que eu quero transportar e do investimento que eu tenho disponível para implementar esse sistema. E está na hora de falar em prevenção no trânsito, sempre com muita informação e muita conscientização. Está na hora do quadro Siga essa dica. Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Passando aqui novamente para dar mais essa dica sensacional para vocês que causa muita curiosidade para muita gente. Dica relacionada a bafômetro, lei seca.
Vocês sabem muito bem hoje que nosso Brasil é tolerância zero. Se beber, em hipótese alguma, dirija. E se porventura eu for parado no blitz e tiver bebido, o que vai acontecer? Quais são as penalidades? Quais são os efeitos? Vamos lá. Se você for convidado a fazer o teste do bafômetro por um agente de trânsito numa blitz da lei seca, né, o que pode acontecer é o seguinte: se você se recusar, que é um direito seu, artigo 1654 do Código de Trânsito Brasileiro, vai ser aplicado para você os mesmos efeitos se você fizer o teste e acusar. Quais são os efeitos? Multa de quase R$3.000, mais suspensão do direito de dirigir por 12 meses, você não poderá dirigir por 12 meses, e ao final desses 12 meses fazer um curso de reciclagem. Isso é a dica para quem se recusa a fazer o teste do bafômetro. Agora, se você vai fazer o teste do bafômetro e acusa lá que você está com nível de álcool, né, proibido, já caracteriza a infração de trânsito do artigo 165. O que é que acontece? Multa de quase R$3.000, mais suspensão de direito de dirigir por 12 meses, mais custo de reciclagem e apreensão do veículo até que se apresente um condutor que, né, quando fazer o teste do bafômetro, acuse vá negado. Então, basicamente, fica com essa dica, preste atenção. Se beber, em hipótese alguma, dirija, mas se porventura tiver curiosidade, assiste de novo aí que você vai ver quais são os efeitos. Bom, agora para finalizar, eu queria que você falasse de exemplos de metrôs, agora sim, né? Nas grandes cidades, ou até cidades de pequeno e médio porte na Europa. Existem alguns exemplos que podem ser trazidos para a nossa cidade? Claro, não só na Europa, como no Brasil também. Recife a gente tem metrô, Salvador a gente tem metrô, São Paulo é o mais conhecido, né? Tem o metrô tanto da Companhia de São Paulo, como da CPTM, né? Tem o metrô de São Paulo e a CPTM, um faz dentro da cidade de São Paulo e outro faz região metropolitana. Então, assim, e fora a gente tem inúmeros, né, casos. Mas né? existe algo assim, algum exemplo, algo diferente que pode ser trazido ou é tudo igual, é a mesma plataforma? O que é que muda no metrô, né? A gente tem carros diferentes, então, por exemplo, no Rio eles usam VLT, né? Os metrôs subterrâneos normalmente são elétricos, que é o que a gente está começando a tentar importar, né, por questões diversas, né, questão de autonomia, questão de sustentabilidade, de emissões de poluentes. Então, assim, a tecnologia vai se atualizando e a gente vai tentando incorporar essa atualização da tecnologia. Hoje em dia, o que está sendo utilizado são trens elétricos e trens a bateria. Mas o que vai definir qual que eu vou usar é a capacidade que eu tenho de dar manutenção ou então de implementar isso aqui e as vantagens que isso vai me trazer, né? Então, assim, o metrô, se você for andar de metrô em Nova York ou em Londres, o que é que vai mudar? A malha, talvez o carro, mas o sistema é basicamente o mesmo. Ele possivelmente vai ser subterrâneo, mas ele pode ser de superfície ou elevado, dependendo do contexto urbano que ele vai estar inserido. Mas é basicamente a mesma coisa, é um transporte de massa que você vai conseguir se deslocar rapidamente dentro da cidade, né? E a gente tenta incorporar isso para poder facilitar e melhorar a nossa mobilidade e acessibilidade. Muito bem, nós conversamos aqui com a Juliana Guerreiro, gerente de projetos da Metrofon. Um papo muito bacana. Juliana, obrigado pela sua participação. Uma conversa muito esclarecedora. Eu agradeço o convite e fico à disposição aí para o que vocês precisarem, se quiserem tirar novas dúvidas. É uma conversa sempre muito importante. Muito obrigado mais uma vez. Por nada. Aqui fechamos mais uma entrevista no Mobilidade Urbana e voltamos no nosso próximo programa. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau. Mobilidade Urbana. Patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. E apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho.